A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos meditar aqui na Transfiguração, um momento tão importante, tão ímpar, onde 3 dos mais íntimos discípulos de Jesus puderam estar com ele e ter e ver algo maravilhoso. A Bíblia diz aqui que depois daquela cena, em Lucas capítulo 9, no versículo 28, fala da transfiguração. Mas nos versículos anteriores a gente vai ver quando Jesus está em particular com seus discípulos e ele pergunta assim, depois de orarem, né? Ele pergunta assim, me contem uma coisa, quem eles dizem que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é tal coisa. E aí ele fala assim, ok, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Então, logo depois dessas perguntas, a gente vê que Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí eu penso que depois dessa hora, desse momento onde Pedro recebeu do alto essa revelação de que Jesus não era simplesmente um rabino, que Jesus não era mais um profeta apenas, ele era o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. E aí no 28, é onde a gente vai meditar agora, começa dizendo assim, que aproximadamente 8 dias depois desta cena, depois de que a gente recebe uma revelação, depois de um momento de revelação, de identidade, então a gente tem algo a mais para ser descoberto. Então, aproximadamente 8 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João e fala, vamos ali comigo orar. Tem hora que é assim, minha irmã. Tem hora que o filtro é um pouco maior, um pouco mais grosso. Há momentos em que Jesus estava só com os 3. E ainda havia momentos que Jesus estava sozinho. Faz parte do processo. Vai ter hora que você vai estar no meio de uma multidão. Vai ter hora que você vai estar com os mais íntimos. Mas vão existir muitos momentos onde eu e você, nós precisamos estar a sós, sozinhos. Mas aqui Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Então eles subiram no monte para orar. E de repente, Jesus, o rosto dele foi sendo transformado e as vestes dele foram ficando resplandecentes, muito brancas. E então a Bíblia diz que os discípulos começaram a lutar com um sono muito profundo. Em muitos momentos onde, espiritualmente falando, são muito densos, realmente o nosso corpo não costuma não suportar muito bem. Quer seja às vezes mesmo um momento glorioso, um momento feliz, um momento muito bom, às vezes a gente vê pessoas, né, que caem, pessoas que ajoelham, depende do momento, a gente realmente não suporta. A gente precisa abaixar a cabeça, precisa chorar, precisa deitar no chão. Não sei como têm sido os seus momentos, mas ali os discípulos estavam sentindo muito sono. E aí eles ficaram meio que divididos ali. Só que antes que aquela cena onde Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus, e o texto é muito claro em dizer que eles estavam falando com Jesus a respeito da morte dele que se aproximava em Jerusalém. Antes que essa cena se encerrasse, apagasse, eles conseguiram acordar. Em algumas traduções diz que eles acordaram subitamente. Então eles pegaram ali o finalzinho da cena. E Deus faz isso mesmo conosco. Muitas vezes Ele vai nos permitir, nos levar para um lugar de intimidade, um lugar para dizer assim, olha, você já está nesta estação. Eu estou te levando, filha, para um lugar onde não são todos que vêm comigo. É uma estação na sua vida. Eu estou te levando a mergulhar mais fundo, como aquele anjo convidou Ezequiel para ir. O próprio Deus, muitas vezes, o Senhor, Ele vai nos convidar, o Espírito de Deus vai nos convidar para esse lugar um pouco mais íntimo. Mas a gente não fica nesse lugar o tempo todo, a gente volta para a realidade. Mas a nossa estação, a nossa régua, ela é marcada por aquele momento, por aquele ambiente. Você sabe onde você já esteve. Então ele sobe com esses 3 discípulos e antes que aquela cena se encerrasse, porque Deus nos leva, mas Ele nos dá um limite, Ele fecha mesmo os nossos olhos para que a gente veja o que cabe ver.
Então, quando eles abriram os olhos, a Bíblia diz que Pedro, tinha que ser Pedro, né? Pedro abre os olhos e fala: mestre, é muito maravilhoso estarmos aqui. Se o senhor quiser, a gente pode fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas a Bíblia diz que ele não sabia nem o que ele estava falando. Então, quando ele acabou de falar essas palavras, todos eles foram envolvidos numa nuvem. E quando a nuvem se dissipou, a Bíblia diz que Jesus estava novamente sozinho. Deus também faz assim comigo e com você. Ele nos dá um relance de algo que vai nos movimentar em fé. Ele nos dá um vislumbre dizendo para nós: eu quero te mostrar um pouco disso aqui, mas logo ele dissipa, logo ele esconde novamente, porque senão a gente pode se perder. Então a Bíblia diz que naquele momento eles ficaram calados. Naquele momento houve um silêncio e uma voz do céu, de novo, né? Porque no batismo de Jesus isso também já havia acontecido. Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Sabe o que Deus estava dizendo para os discípulos? Prestem atenção nele. Tem coisa que Deus está falando, como Moisés, através de Moisés e de Elias ali, falando com o próprio Jesus, o que tinha a ver com o propósito de Jesus para aquelas horas, para aqueles dias. Mas não era necessariamente ligado ao propósito dos discípulos. Então, em nome de Jesus, ouça o Senhor da sua vida. Kelly, ouça o Senhor da sua vida, Kelly. Eu não preciso compreender perfeitamente o teu propósito. Eu posso colaborar, se eu me preocupar, se eu prestar atenção no meu propósito, eu vou estar colaborando para o teu propósito. E se assim você também fizer, vai me ajudar. Você entende? Nós precisamos andar de mãos dadas. Mas, sobretudo, não é prestar atenção naquilo que estão falando para você. Eu preciso prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo para mim. O próprio Deus disse: ouçam-no. É a Ele que vocês têm que ouvir. É para Ele que vocês têm que olhar. E a gente sabe que Moisés representava ali a lei, Elias representava os profetas, mas tanto a lei quanto os profetas estavam prestes a serem cumpridos. Jesus não veio para revogar nem a lei nem os profetas, mas veio para cumprir, para consumar todas as coisas. Então, o recado para essa hora, para o seu coração é: ouça do Senhor Jesus, do Espírito de Deus, aquilo que tem a ver com você. Preste muito atenção, afine, sintonize os seus ouvidos para que você caminhe sobre a direção daquilo que Ele tem para você nessa hora. E que em nome de Jesus, antes que a gente fale muita besteira como Pedro, não sabia nem o que ele estava falando ali, o Senhor Ele possa nos envolver numa nuvem, que possa fazer com que os nossos olhos possam ser novamente centralizados numa única pessoa, num único que merece a nossa atenção, que é Jesus Cristo. A Ele, ouça-no. Que nós todos juntos possamos prestar atenção naquilo que Ele tem para falar, porque Ele mesmo disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Fique com Deus, Deus abençoe você, um beijo no seu coração. Tchau. Sou mulher.